É muito bom sentir a presença do Senhor. E o Senhor se faz presente nesse lugar. E Ele... Isso. Aqui. E Ele espera de nós que nós venhamos fazer o mínimo. E que, na verdade, é o que Ele colocou, o que Ele nos ordenou a fazer, que é adorá-lo. Amém? E o tema da nossa pregação nessa noite é adoração sem limite. Adoração sem limite. E eu estou aqui nessa noite, não foi porque eu pedi de Deus. Eu estou aqui nessa noite porque Ele me ordenou estar aqui. Ele me ordenou estar aqui. E se eu olhasse para Georgiane no espelho, eu não seria digna de estar aqui. Porque sou uma pecadora. E eu não sou melhor e nem pior que vocês. Mas sou uma pecadora assim como vocês. E o Senhor disse que eu tenho que fazer o que Ele me ordena. Na outra vez eu preguei aqui sobre o chamado de Deus. E quando o pastor falou que eu estaria aqui, à vontade, pastor, claro, como quase todo mundo é dizer, não, põe outro. Só que eu não estou aqui na terra de enfeite. E o Senhor não me chamou para o seu reino para ficar de enfeite, assim como você também. E o Senhor coloca no teu coração a cada dia o que é para te fazer. Aí vai de cada um, né? E o Senhor cobra, assim como Ele cobrou de Jonas. E como eu não quero ser Jonas, apesar de eu ter minhas rebeldias também, mas Ele disse, então, eu vou obedecer, Senhor. Então, vamos para o nosso texto, que está em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 39. Deixa eu tomar uma água aqui. E eu já sou rouca de natureza, e depois ainda gritando, louvando, chorando, é de se esperar. Pode pôr? E diz assim a palavra do Senhor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse, de fato, um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Amém? Então, esse texto é um texto muito rico, assim como a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. E cada um consegue ver, contextualizar de uma forma. E confesso a vocês que essa semana toda, como sempre, né, quando o Senhor nos coloca para fazer algo, o inimigo quer nos parar, né? Então, foi uma semana de luta, de muita luta. E eu quase não falei com ninguém essa semana. Não por querer, ai, nossa, eu não vou pecar. Não, eu pequei essa semana. Mas, assim, eu disse, Senhor, eu quero falar tal coisa, quero falar tal situação. E o Senhor mudou 3 vezes a ministração. O Senhor disse, não, tu não vai falar o que tu quer falar. Vai falar o que eu te ordenar a falar. Aprende isso, Georgiane. E eu, eita, tá bom. Então, o Senhor colocou esse texto. E, nesse texto, Lucas, ele relata um gesto de uma verdadeira adoração, e a qual chamou a atenção daquele que é o único merecedor, que é Jesus, e que se fez 100% homem e 100% Deus.
e ele conviveu com as outras pessoas da terra, mostrando como era realmente o verdadeiro amor. Por vezes, quando a gente vê um bêbado na rua, um drogado, uma prostituta, a gente, não vou sentar na roda dos escarnecedores, não posso falar. Se a nossa vida é de evangelismo, como que a gente vai alcançar essas pessoas se a gente não se aproximar para falar do amor de Jesus? Então, é uma pergunta que eu sempre faço. E eu lembro, e o Senhor permitiu que eu me desviasse dos caminhos dele, Ele permitiu. Apesar de tudo que a gente faz, a gente arca com as consequências, e até hoje eu arco com as consequências de ter me desviado. E eu sei a dificuldade de um desviado voltar. Então, eu tenho um maior cuidado quando eu vou conversar com uma pessoa que já foi da igreja e hoje não quer mais. E, por vezes, nós fazemos com que ele se afaste. E não estou dizendo que eu consigo 100% ou sempre. Não. Quem se fez 100% santo foi Deus, foi Jesus. Eu não sou 100% santa. Eu busco, né, eu busco algo para melhorar, ou seja, lutando contra o pecado. Mas, ainda assim, sou uma pecadora. E essa mulher, ela adorou Jesus. Então, vamos ver o que é a adoração. O que é adoração? Tanto no hebraico como no grego, o significado é servir. Tem vários significados de adoração, mas eu achei interessante esse. O significado é servir. Está ligado ao trabalho que os escravos desempenhavam quando esses se prostravam, reconhecendo a superioridade dos seus senhores. Ou seja, eles tinham que servir incansavelmente. Então, não é apenas uma sensação. A adoração não é apenas uma sensação. Eu estou sentindo. Claro que dentro disso existe a emoção. Tanto é que a gente chora. Quem sente a presença de Deus? Não. Tá bom, é a presença de Deus. Normal. Não é. Porque o peso da glória de Deus é tão grande que o nosso corpo não aguenta. A gente não resiste quando a gente sente algo diferente que vem de Deus. Né? Eu não vou chorar porque eu não sou emotivo. Não, negativo. Então, a gente chora sentindo aquela presença e, ao mesmo tempo, sempre eu falo isso para quem me conhece. Eu não me sinto digna. Mas o Senhor, Ele nos justificou. E Ele tem misericórdia de nós. E a gente vive pela graça. Porque se a gente não vivesse pela graça, a gente não estaria aqui. E hoje mesmo eu estava falando para uma pessoa, a gente faz tanta coisa errada. Ou a gente é tão pecador que, às vezes, a gente tem vergonha da gente mesmo. Eu me sinto assim. Nossa, que vergonha, Georgiane. Porque se eu sinto, imagina Jesus. Então, gente, a adoração é algo de servir. A gente veio para cá para servir a Cristo e para prestar um culto a Ele. Então, Georgiane, não consigo sentar aí no banco e ficar. Santo, santo é o Senhor Deus. Eu só falta me rasgar. Desculpa o termo. Eu não estou nem aqui, eu fecho meus olhos, eu imagino no portão do céu. Apesar de eu não entrar ainda. Mas eu sinto assim, nos altos, assim, pensando assim, os pés do Senhor. Nossa, entregando uma adoração a Ele. E, por vezes, a gente canta por cantar, bate palma por bater. Bate palma aí rapidinho, quero ver. É uma palma. Agora para o Senhor. É diferente. A palma para o Senhor é diferente. A palma para o Senhor. Às vezes você vê alguém, um artista, e nossa, lindo, gato, grita, endoida, se rasga, acontece tudo. Mas para Jesus, não. Para Jesus é sério. Eu tenho que ser assim, porque tem que ter a reverência. A reverência não é seriedade. A reverência é no que a gente está entregando para Cristo. Porque
Eu nunca vi na Bíblia que pular é pecado, que gritar é pecado, que aplaudir é pecado. Eu não vi. Tem, pastor? Porque se tiver, o senhor me apresenta, porque eu ainda não vi. E se tivesse, eu não me encaixaria na igreja, porque eu sou tão acelerada que eu não me encaixaria. Eu dizer, não, é melhor ficar lá no mundo mesmo, porque lá eu faço tudo isso. Pulo, grito. Mas o Senhor me chamou para o reino dele, então eu posso fazer tudo isso para Cristo. De uma forma, claro, com prudência também, né? E aí, e no latim, adoração, quer dizer adorarem, que quer dizer culto a uma divindade, é uma veneração, ou seja, um ato sem limitação, algo incessante, incansável. Agora vamos ver quem são os fariseus. Também tem vários significados, mas deriva do hebraico parás, não sei falar, mas é assim, significa separar. Então, dos significados de fariseu, é um povo separado. Uma posição política. Eles eram responsáveis para ensinar o povo sobre as leis de Deus, as leis de Moisés, né? E faziam observância rígida ao povo, pois eles eram muito conhecedores dessas leis. Eles eram judeus, povo de Israel, eles foram mais evidenciados no Novo Testamento. Porém, no Antigo, também eles já existiam, mas era mais observado mesmo os sacerdotes, que eles eram um povo também separado, só que num conceito diferente. Que os fariseus, eles não acreditavam nesses milagres, eles não acreditavam nessas coisas, não acreditavam em Jesus. Eles achavam que daí vinha o Messias, e que não era esse Jesus que a gente conhece. E Jesus também era judeu. Só que Jesus era rejeitado por esses fariseus. É como se Jesus tivesse, tipo assim, vamos dar um exemplo, tá, gente? Quero ofender ninguém aqui, mas é como se Jesus, porque como ele morou na cidade de Nazaré, então era conhecido como Jesus o Nazareno, então era como se Jesus fosse paraense ou amazonense, tá, gente? Morasse no norte, Jesus fosse nortista e os fariseus fossem sulista. Então, assim, Jesus, paraense, Manauara, tem nada de bom. Dessa cidade não vem nada de bom. Então, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. E o que eles poderiam perseguir Jesus, eles faziam. Então, os fariseus, eles exibiam uma falsa santidade, cobrando do povo que não faziam. E lá em Mateus 5, 20, diz que Jesus os chamou de sepulcros caiados, ou seja, podridão. Eles eram podres. E sabe o que eu mais gosto, lendo a Bíblia? Que Jesus sempre dava no olho desses fariseus. Eu até falo isso. Jesus sempre dava no olho, mas com a palavra, usava a palavra. Dentro da palavra, não era nada de Jesus assim, não. Era na palavra. E eles sempre queriam colocar Jesus em maus lençóis, mas eles não conseguiam. Então, por vezes, gente, nós temos que ter cuidado, porque nós temos atitudes de fariseus. Aí você, nossa, eu, sim, você, eu, temos atitudes de fariseus. E nós temos que ter esse cuidado, essa disciplina. Como assim? Nós criticamos os outros, nós achamos, nossa, eu conheço a palavra, mas será que você segue rigidamente? Ou criteriosamente? Não, mas aquele fulano está fazendo assim, se fosse eu ia fazer de tal jeito. Nossa, sério? Ou seja, fazemos o papel de fariseus. E nós temos que ter esse cuidado, porque o único que é o exemplo, quem é? Jesus, esse é o único exemplo que nós temos. Mas aí, será se a gente não pode seguir o pastor? Sim, o que ele tem de bom, a gente segue ele. E eu, Georgiane, será que pode seguir o que eu tenho de bom? Só o que eu tenho de bom. Então, a gente tem que absorver o que é bom. E a palavra é toda boa. A palavra, ela é o nosso alimento. É onde Deus fala com a gente diretamente.
Amém? Então, depois da gente conceituar o que é adoração e o que é os fariseus, vou abordar 3 tópicos, que é: o adorador não se limita a um lugar. O adorador não se cala diante das dificuldades. E o adorador não se paralisa com as críticas. Então, para ter adoração sem limites, a gente tem que passar por cima disso. Amém? Então, o adorador não se limita a um lugar. Essa mulher que foi lá na casa do fariseu, ela ouviu falar que ele ia lá, né? Mas, assim, quem convidou Jesus para lá? Foi um fariseu. E esse fariseu chamava Simão. E esse fariseu, será qual era a intenção dele de convidar Jesus para a casa dele, para jantar? Qual será a intenção dele? Sendo que Jesus só conversava com os pecadores, com as prostitutas, ele operava milagre no sábado, que não era aceito por eles, tomava vinho, tomava bebidas fortes, e era conhecido como fora da lei. Jesus era um rebelde, um falso Messias, na visão deles. A intenção dele não era adorá-lo, e sim especular quem era esse tal Jesus que ele era adorado pela multidão. Cadê a hora? Adorado pela multidão. Então, os judeus, eles tinham vários costumes. E um desses costumes era oferecer água para lavar os pés. Eles eram bastante hospitaleiros e ofereciam honra ao convidado. Então, Simão, quando Jesus chegou lá na casa de Simão, que era o fariseu, Simão não deu a mínima, não fez nada disso, não seguiu esses costumes que eles mesmos tinham. Não ungiu a cabeça, não deu água, não beijou, que também era costume, como o pastor faz, né, pastor? Então, não beijou, não ungiu a cabeça com óleo. Jesus, ou seja, foi mal recebido. Jesus poderia ir embora, mas Jesus não foi. Então, eu só lembrando aqui, falando sobre costumes, eu tenho um costume para quem vai na minha casa. Não é que eu estou convidando todo mundo não, tá, gente? Só vai lá que eu convido. É verdade. Então, né, Leide? Então, eu tenho um costume que eu aprendi com a minha mãe. Todo mundo que vai na minha casa, gente, eu não consigo que uma pessoa vá na minha casa e eu só dê água. Eu não costumo fazer isso. Eu sempre tenho que dar uma comida, né, Ellen? Eu gosto de dar comida para a pessoa. Sei lá, às vezes a pessoa andou o dia todo, está em algum lugar, está com fome e está com vergonha de dizer. Às vezes também eu chego, não é que eu vou querer comida na sua casa. Estou brincando. Então, às vezes a pessoa está por aí e está com fome, gente. Eu tenho esse costume de oferecer comida a quem vai lá em casa. Então, é um costume. E você, com certeza, tem os seus costumes. Deus me livre se alguém entrar de sandália na sua casa, ou deixar um copo na pia, ou alguma coisa. Por exemplo, a Leide, ela tem muitos costumes. Eu chego na casa dela, eu vou bem assim. Meu Deus, será que eu estou bagunçando? Por quê? Porque a casa dela é muito limpa, muito que você imaginar. Então, é muito, muito limpo. Então, eu tenho que seguir o costume da Leide, que a casa é dela, não é? E é o costume dela. Então, eu tenho meus costumes e você tem o seu. E eles tinham o costume deles, do povo. E ele não fez isso. Mas Jesus, ele não passa no local despercebido. E aí, Simão, ele teve essa oportunidade de adorar Jesus. Jesus estava na casa dele. Já pensou, gente? Você convidar Jesus, como a gente convida? Senhor, entra no meu coração, vive aqui. E a gente não dá honra a Cristo, não dá mérito a Cristo. Foi assim que Simão fez. Não deu honra, não deu mérito, não adorou. Não adorou quando ele teve oportunidade de adorar. Mas a mulher estava adorando. Ela adentrou a casa. Quando ela soube que Jesus estaria lá, ela adentrou nessa casa. E era um local improvável. Era um local que nem era a casa dela. Então, por isso que eu disse o tema, que é: o adorador não se limita a um lugar. Ah, não,
Eu estou aqui no meu trabalho, não vou adorar, não. Ah, não, está todo mundo me olhando, não vou adorar, não. Mas se eu estivesse sozinha, eu ia adorar. A gente tem a forma de adorar sozinho e a gente pode adorar em multidão. Porque a gente serve um Deus e o Deus está em todo lugar. Então, ele não se limita ao lugar. E essa mulher, ela foi adorar. Ela foi adorar nesse local improvável. E era uma mulher considerada pecadora. Ela só era chamada assim. Ao saber que Jesus estaria lá, ela não pensou duas vezes. E, mesmo estando diante do fariseu, ela não perdeu a oportunidade de adorar. E essa mulher, ela era Maria. Eu nem sabia que ela era Maria, conhecida como Maria de Betânia, que era a irmã de Lázaro e Marta. Isso, pastor? Confirmando. Então, apesar das suas condições e seu estado físico, você, irmão, eu não sei qual é a sua limitação e o seu estado físico, o seu estado emocional. Eu já entrei aqui uma vez, eu entrei ali e eu entrei estressada. Eu entrei super estressada mesmo. Aí eu falei com as meninas da recepção, Graça e paz, eu estou estressada. Eu falei assim mesmo. Aí a menina, sério? Eu digo, sério, mas é aqui que eu vou me curar, em nome de Jesus. Porque a gente não chega aqui toda vez 100%, mas a gente tem que sair aqui 100%. A gente tem que sair aqui, porque se a gente entrar aqui ruim e sair pior, tu veio fazer o quê na casa de Deus? Se a gente veio prestar culto a Ele. Então, era melhor ter ficado em casa. Não é? Então, eu entrei estressada nesse dia, e fiquei estressada, e não conseguia cantar, e a parte uma das partes, né, eu gosto da palavra, mas uma das partes que eu mais, assim, me entrego mesmo é na hora do louvor. E eu não conseguia cantar uma música, porque eu estava muito chateada. Muito mesmo. Mas eu vim. Eu disse, eu não vou sair daqui como eu entrei. Até que no último louvor, graças a Deus, o demônio saiu do meu corpo, porque só era ele, estava me perturbando. Graças a Deus. Então, gente, apesar das circunstâncias, a gente tem que adorar a Cristo. Adorar mesmo, com espírito e em verdade. Adorar e buscar mesmo, incessantemente. Fala com Deus, fala o que tu está sentindo. Isso é uma adoração. Ai, mas às vezes eu não consigo nem abrir minha boca. Mas se derrama, Senhor, estou aqui. Tu sabe que eu estou com raiva do meu marido, com raiva do meu filho, com raiva da fulana, ou cicrana, ou aconteceu qualquer coisa, Senhor. Mas, Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Põe aí em Lucas, capítulo 7, versículo 44, por favor. Lá em Lucas 7, 44, diz assim, então virou-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. E aí Jesus ainda mostrou. Jesus mostrou para Simão. Está vendo aí? E aí, você às vezes vê o irmão cantando, gritando, chorando. O Senhor fala, está vendo aí? Adora também, irmão. Na verdade, até para de olhar. Fecha os teus olhos e adora. Mas é adorar mesmo. Adorar com todo o teu coração. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, o Vânia, eu acho que eu estava até me lembrando disso um dia desse. Eu aceitei Jesus e eu fui para lá com tanta sede de Deus, com tanta sede, que, gente, eu não parava de glorificar o nome do Senhor. Eu não parava de glorificar o nome do Senhor. Eu ficava glorificando tanto, que eu fui nesse dia, eu recebi o batismo, que eu não sei se chama assim mesmo, mas falando em línguas. Nesse dia eu falei em línguas, eu nem sabia o que era isso. E eu fiquei sabendo que eu estava ouvindo que eu estava falando umas palavras que eu não estava entendendo, mas quando eu estava falando aquilo, eu estava me enchendo, assim, dentro de mim estava acontecendo algo diferente. Porque quando você fala em línguas, você sente algo diferente, é de dentro para fora. Eu posso falar normal aqui, a fala que eu falo, pastor. Só que aqui, do jeito que está aqui, eu não vou sentir. Então quer dizer que é uma sensação? Gente, fala com Deus. É Ele que tem que dizer, foi Ele que colocou isso para que nós sentíssemos. Eu não pedi, Senhor, quero ser batizada, Senhor, quero falar em línguas. Eu nem pedi, simplesmente veio.
E não é todas as vezes que eu estou cantando o que eu falo. Mas quando vem, nossa, eu digo, Senhor, ai que maravilha, que lindo, Senhor. Nossa, Deus é maravilhoso. Mas eu não falo em línguas, eu nem acredito. O que eu posso fazer? Se é bíblico, se está escrito na Bíblia. Eu não posso dizer, Senhor, o fulano não fala, Senhor, eu não posso falar. Senhor, não vou falar não, porque o fulano não fala. Negativo, gente. E o Senhor lhe deu dons para cada um. E o Senhor usa cada um da forma dele, do jeito dele. E não quer dizer que um fala, que o outro não fala, que esse aqui é mais santo, aquele outro é mais santo. Não, eu falo em línguas, tu não fala. Não, não é assim que as coisas acontecem. E mesmo porque o Senhor sabe quando existe a soberba no teu coração. E na mesma hora, Ele corta. Na mesma hora. E você sabe. Às vezes não é nem todo mundo, mas você mesmo sabe. Ah, tá. Está acontecendo isso porque eu falei aquilo. Aconteceu tantas coisas, tantas vezes, que eu disse, eu não vou fazer isso. Quando eu ver, eu estou fazendo. Ou seja, é a nossa língua. Que é o que nos faz pecar. Então, o Senhor recebeu a adoração dela. E o 2 é o adorador. O adorador não se cala diante das dificuldades. Essa mulher, ela não foi convidada, ela era uma intrusa. Mas ela não parou, ela não se calou diante da dificuldade. Mas ela continuou adorando a Jesus, adorando e fazendo o que ela tinha de melhor. E o que ela tinha de melhor? Ela tinha um vaso cheio de perfumes, um perfume caro, que muitas pessoas falaram, era para você ter vendido esse perfume. Não, ela não quis. Ela quis entregar o que ela tinha, que era aquele perfume, aquele pouco perfume. Mas ela fez aquele sacrifício, na verdade, para ela, poderia ser um sacrifício, mas era uma adoração a Deus. Era uma adoração ao Filho de Deus, a Jesus, o Messias, aquele que veio para morrer por nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, a adoração, quando você adora, a adoração liberta, e libertou aquela mulher, a adoração cura, a adoração traz arrependimento, e a adoração salva. Mas como? Porque se você adorar o único Deus, adorar somente Ele, e eu vou usar o exemplo aqui do meu filho, que é de coração, que é o Deco, eu sempre falo isso. Quando a gente conversava, eu dizia, filho, você está no mundo, ok, estou orando por você, mas não aceito as coisas que você faz. Não aceito. Mas uma coisa que eu não consigo entender, e depois ele pode até, agora mesmo ele pode ficar chateado comigo, mas a gente se resolve daqui a pouco. Mas eu dizia para ele, o que eu não consigo entender é como tu consegue adorar outro Deus e dizer que Ele te entende. Não consigo entender isso. E eu não aceito isso. E a partir de hoje eu vou te silenciar dos meus status, porque eu não aguento ver isso. Não foi, filho? E aí ele disse, tá bom, mãe, tudo bem. Eu disse, pois é. Mas eu estou aqui orando por você. Mas eu não consigo entender. Se você vai ali fazer... Mas agora, se você dizer que aquele Deus, aquele falso Deus, é o teu Deus, sendo que tu já conhece quem é o verdadeiro Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Então, tu está aí só por enquanto. Eu espero que tu não morra desse jeito que tu está. Porque eu quero que tu volte para Cristo. Amém? E glória a Deus, e é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que orar. É confrontar? Sim, mas depende também, né? A gente não vai matar e jogar no inferno. Pegar ele e jogar no inferno, pronto, acabou-se. Não, a gente está sujeito a erros. Muitos erros. Muitos erros a gente está sujeito. Então, eu não posso dizer assim, gente, eu estou aqui hoje, passei a semana na santidade. Tentei. Coisas consegui, outras não. Mas a gente busca. Então, Deus, Ele quer ser adorado ontem, hoje e sempre. E nós somos livres para adorar. Com palmas, com danças, com saltos, falando em línguas e com todos os instrumentos, todos. Aquela bateria não é do diabo. Aquele atabaque, que é legal, atabaque é que fala, é, Misa? Percussão.
teclado, pandeiro. Meu pai tem pandeiro. A gente vai por aí, né, pai? A gente leva o pandeiro. Toca o pandeiro. Glória a Deus. Vamos cantar. Canta hino de fogo e canta e vai cantando. Cantamos na célula glória e vamos cantando. Porque todos os instrumentos a gente pode adorar a Deus. Não é só o teclado, não. Nem a harpa de Davi. Então, gente, nós temos que adorar a Deus, quebrando os paradigmas, por vezes, que foram colocados, imposto na gente. Não, tu tem que adorar assim. Não, tu só pode cantar com a mão bem aqui. Se tu levantar muito, está errado. Não, balançar o pé, não pode. Não, gente. Abraão, ele é considerado um dos maiores adoradores. Ele foi evidenciado porque ele entregou o seu filho, Isaque, para o sacrifício. E isso, quando ele foi entregar o filho dele para o sacrifício, ele disse, eu vou ali adorar a Deus. Gente, ele ia matar o filho dele. Mas ele disse que ele ia adorar a Deus. Será que nós somos dignos de fazer isso? E ele não temeu, ele confiou. Então, a adoração, ela deve fluir da nossa alma, de dentro para fora. De dentro para fora. E quando o apóstolo Paulo diz do relacionamento do Espírito de Deus com o ser humano, ele argumenta aqui e ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que diz lá em Romanos 8,16. Pode pôr aí. Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos, todo filho quer abraçar o pai. Amém? Todo filho. Então, se o Espírito testifica, gente, é para Deus. Foi Ele que nos criou. A gente está aqui hoje por causa dEle e por Ele. O salmista pergunta para si, lá em Salmo 116, 12, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Um coração agradecido a Deus, um coração quebrantado. Então, o que a gente vai fazer para Deus? Quebrantar o nosso coração. Quando Davi dançou, ele dançou em um momento que ele estava muito feliz, agradecido a Deus. E ele não se importou com as críticas de Mical. Ele não se preocupou com isso, se preocupou com isso. Então, ele não se calou, ele não deixou de expressar por conta do que eu pensar. Ah, minha esposa vai pensar. Não, ele não parou, ele continuou. E ele não se preocupou com os ruídos externos. Então, como foi dito aqui, o Caleb, ele dança aqui na frente. Ele dança do jeito dele. E ele, claro que ele imita um pouco o pai dele. Mas, é assim, é a referência que ele tem. E ele adora a Deus. E eu tenho certeza que Deus recebe essa adoração do Caleb. E vamos para o terceiro, que é o adorador não se paralisa com as críticas, como eu também acabei de falar. E nesse tópico, não podemos deixar de falar do cego Bartimeu. Amém. Do cego Bartimeu, que sendo, ele estava lá, e quando ele sabia que Jesus ia passar, ele gritava, e o povo repreendia, mandando ele calar. Cala a boca, seu cego, cala a boca, que Jesus não vai te ver, não. E ele gritava, e ele gritava, e ele gritava. Cada vez que o povo mandava ele calar, ele, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E até que Jesus parou. Jesus parou. Já pensou? Jesus parar para te ouvir? Jesus parar para me ouvir? Que honra, né? Que maravilha. E aí Jesus parou e deu o que ele queria. O Senhor ainda conversou com ele. E o Senhor conversa contigo. Nas tuas orações, na tua leitura bíblica, no teu devocional, no teu dia a dia, o Senhor fala contigo. Então, esse Deus é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo, gente. Ah, mas eu fico pensando que a gente fala tanto do povo de Israel, mas será que a gente não ia fazer a mesma coisa? E, na verdade, a gente faz, porque o Senhor, Ele opera milagre na nossa vida, e, por vezes, a gente está murmurando, até abrir essa terra e a gente cair aí no meio. Já era para a gente.
Acorda? Estou vendo. Então, gente, Jesus, ele quer a nossa adoração. E ele parou para ouvir a adoração do cego Bartimeu. E essa mulher, voltando a falar sobre essa mulher, que era uma mulher considerada pecadora, ela não deixou de adorar sobre as críticas que ela recebeu. Jesus, ele ficou observando todo o ambiente. Então, a partir do momento que você já vai começando a se arrumar para ir para a igreja, Jesus já está te vendo. Já, na verdade, o dia todo, mas ele já está vendo qual é a tua intenção que tu está vindo para a igreja. Ah, eu vou lá hoje porque o irmão fulano vai estar lá. Ah, não, mas eu vou lá hoje porque essa roupa aqui é nova, eu tenho que ir com a minha roupa nova. Não, mas eu não vou para a igreja não, porque eu não tenho, nem tenho roupa nova. Minha roupa já está toda manjada, não aguento mais. Ou então, não vou para a igreja porque coloca um monte de dificuldade. A não ser dor de barriga, né, gente? Porque é melhor ficar lá na porta do banheiro, assistindo o culto lá. Mas como a pastora falou que esse banheiro é uma bênção das mulheres, que a gente vai lá e está fechado, meu Deus. Então, só uma doença mesmo que nos impeça de vir. Já cheguei a momentos que não vim para a igreja mesmo, porque eu estava muito, com a minha cara muito inchada, de chorar, de situações assim. Aí todo mundo, eu falei, não, Senhor, eu não vou lá. Cheguei lá, vão perguntar, o que tu tem? O que tu tem? Eu vou chorar de novo. Aí eu falo, mano, não pergunta em nome de Jesus o que eu tenho. Não, pelo amor de Deus. Ou seja, eu estava chorando, eu estava muito triste. E foi o meu momento lá na caverna, né? Que às vezes eu falo isso. Mas eu pedi do Senhor misericórdia, porque se eu faltar um domingo, é como se eu tivesse faltado um ano aqui na igreja, de verdade. Eu sinto assim. Então, é o momento que a gente tem que vir para cá para adorar, para cá, na sexta-feira, na oração, na oração dos lares, na célula, e no que tiver da igreja, que a gente possa se envolver. Mas não, vou ficar em casa, que eu estou com preguiça. Gente, né? Se Jesus quisesse fulminar naquela hora, acabou. Com preguiça? Vai. Mas o Senhor não faz. Por quê? Porque Ele tem misericórdia. Então, Ele recebeu a adoração daquela mulher e ficou olhando para a cara de Simão e disse, Simão, tu não fez nada. O que tu fez, Simão, para mim? Nada. Simão não fez nada para Cristo. Nada. E ele só queria mesmo saber quem era esse homem. Jó, ele não deixou de adorar pelas críticas que recebia. Ele recebia as críticas da esposa, recebia a crítica dos amigos, mas nem assim ele deixou de adorar. E ele foi fiel até o fim. E Deus recebeu a adoração dele. Então, só falando assim, para finalizar essa parte, eu fui numa igreja sábado, num congresso de mulheres, foi eu e a Leide, a mamãe e minha irmã. E a gente foi lá, e eu não estava bem, mas eu disse, eu tenho que ir, eu tenho que buscar, me aproximar de Cristo, mais. Então, eu peguei e fui. E quando eu estava lá, começou a cantar um louvor, e eu fechei meus olhos, e ela chamou as pessoas que queriam receber a oração lá na frente. Eu queria receber a oração lá na frente, mas eu não conseguia ir, porque eu estava muito mal. E aí, eu comecei a chorar aqui, e me senti muito indigna, gente. E eu comecei a chorar, e eu disse, Senhor, eu não consigo nem ir lá na frente, Senhor, eu quero mudança na minha vida. E comecei a falar um monte de coisa aqui, das minhas situações. Aí, comecei a falar para Deus, e eu chorando, e o louvor tocando. Aí eu disse assim, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz bem aqui no meu ouvido, Senhor, bem no meu ouvido. Senhor, fala comigo, porque se eu sair daqui do jeito que eu estou, eu não sei o que pode acontecer. Gente, quando eu terminei de falar, está aí a Leide que não deixa eu mentir, mas eu falei para Deus, a Leide nem sabia que eu estava falando. Quando eu terminei de falar, eu senti uma mão no meu ombro. Quando eu abri o meu olho, eu me tremi todinha, que eu tomei um susto. Uma mulher foi lá e disse assim, Deus manda eu te dizer que tu está exalando um perfume suave na narina dele. Gente, eu comecei a chorar. Eu disse, na minha cabeça, né? Ai, Senhor, chorando. E o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar a si mesmo. Não paralisa, não se cala. Esses temas o Senhor falou lá. Não se cala, não paralisa, eu vou te usar. Eu tenho um chamado na tua vida e eu vou te usar.
Aí eu comecei a chorar. Aí que eu chorei mais mesmo. Ai, meu Deus, Senhor. E chorando. E aí, quando foi domingo, passou o pastor, a pregação aqui, o pastor pregando, eu disse, essa pregação toda é para mim. Meu Deus, essa pregação toda é para mim. Era, pastor, estava falando isso. A pregação toda é para mim. E eu lá, Senhor, o pastor passa no corredor e diz assim, ouça, está em pecado? Eu disse, sempre. Pois você vai trazer a palavra domingo. Aí eu, sentei e fiquei pensando, o Senhor falou ontem comigo que Ele tem um chamado na minha vida, Ele quer me usar, e eu vou pregar domingo. Vou atrás do pastor, vou dizer, Senhor, pastor, não vou pregar não. Só que não é do jeito que nós queremos. Quantas vezes você recebe um convite? Vamos para a célula. Vem para a oração. Vai, faz alguma hora. Pelo menos ora aí, mano. Ora. Não, manda o fulano. Gente, ninguém que está aqui dentro dessa igreja veio para cá para ficar de enfeite. E nós não somos adornos. O Senhor, Ele colocou dentro de cada um o amor dEle. Se a gente não tiver o amor dEle e não fazer o que é para a gente fazer por Ele, a gente está fazendo o que nessa terra? Então, vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Ele busca verdadeiros adoradores, E se você se olhar e dizer, não, eu não sou digno, o Senhor te capacita. O Senhor, Ele quer a tua adoração. E Ele quer que, através da tua boca, você fale do amor dEle para outras pessoas. Independente de como você esteja. E você tem oportunidade. O Senhor coloca pessoas na tua frente para que você fale do amor dEle. E aconteceu comigo também essa semana, para eu falar do amor de Deus. E eu disse, ai, tá bom, vou falar. E falei, e deu tudo certo. O Senhor, Ele coloca pessoas na nossa frente, gente. Às vezes você, não, eu vou buscar, eu vou evangelizar, eu vou pegar a minha Bíblia, vou pregar aqui em frente de casa, vou ficar aqui gritando, pregando. Às vezes nem é isso que o Senhor quer que tu faça. É lá do teu lado. Teu primo, teu pai, tua mãe, teu filho. Mas não quer dizer que você seja o exemplo, tá, gente? Mas a gente tem que buscar melhorias para a gente. E a conclusão que diz assim, não podemos nos limitar pensando no que vão falar sobre a nossa forma, a forma como estamos adorando. A adoração, ela é cultuar uma divindade, que a divindade é Deus. Reverenciar, veneração, tudo tem que ser para Ele, para a glória dEle. Não podemos permitir que as lutas e as falácias nos paralisem. Não podemos perder a oportunidade de falar de Deus, a oportunidade de prestar um culto digno a Deus. A vinda à igreja, que não possa ser a sua vinda para cá, a minha vinda para cá, não possa ser algo rotineiro, de só senta, levanta, de canta e não louva, porque é diferente. E quando cantamos quando quer, ou apenas vir, seja um adorador. Deus é totalmente merecedor. Amém? Agora vamos ver uma apresentação de Lucas 7. Eu peço para alguém tirar isso aqui, por favor. Amém, gente. Então, que a palavra do Senhor fique no nosso coração. Como a mulher ungiu teus pés, te adorando pelo que tu és. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o seu perfume caro. Assim seja eu, como este vaso, sim, meu amor, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração.
adorando pelo que tu és. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o seu perfume caro. Assim seja eu como este vaso, sim, meu amor, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração, agradando o teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Assim seja como este vaso, sim, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração, agradando o teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu assim seja eu como este vaso, sim, meu amor, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração, agradando o teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Assim seja eu, sim, meu amor, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração, agradando o teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Assim seja eu a ti, Senhor. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar, para te adorar, meu amado, meu noivo querido. Eis-me aqui para te adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E disse mais, no versículo 50. Mas Jesus disse:
mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém.